A energia é o bem mais precioso da humanidade atualmente. Ela está presente em tudo. Faz os carros funcionarem, as luzes acenderem, pessoas irem para o espaço e, assim, faz com que o mundo evolua cada vez mais sem parar. A história da humanidade mostra que sempre procuramos uma forma mais eficiente de criar energia, pois começamos do fogo, passamos para máquinas a vapor, dominamos os ventos com usinas eólicas e transformamos as correntes de água em energia para utilizarmos no nosso dia a dia. Porém, não é fácil abastecer energeticamente a Terra, pois a população mundial está crescendo cada vez mais rápido e, com isso, precisamos de mais energia. O que piora a nossa situação é que, hoje em dia, a maior parte da energia vem de combustíveis fósseis, que não são renováveis e pesquisas mostram que não vão durar muito mais de 100 anos. Por isso, precisamos encontrar novas fontes de energia, não mais por necessidade, mas sim por obrigação. Porém, temos um ponto a favor de nós. Conhecemos uma forma de gerar energia muito eficiente, chamada de energia nuclear. Ela consiste em liberar a energia a partir de uma reação nuclear. Extrai a energia contida nos átomos e isso claramente não é nada fácil. Mas, para nossa sorte, já conhecemos dois jeitos diferentes para produzirmos essa energia nuclear: a fissão e a fusão nuclear. Começaremos explicando a fissão nuclear. Já conhecemos esse método há um bom tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, quando uma arma chocou o mundo inteiro, a famosa bomba nuclear. A destruição das duas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, mostrou a todos o grande poder da fissão nuclear. Para fazer esse processo, você pega um elemento, que geralmente é o urânio, e o divide em outros elementos com massas menores. Porém, existe um grande segredo. A soma das massas desses elementos menores é sempre menor que a massa original do urânio. Então, podemos concluir que a massa que sumiu desse elemento é transformada em muita, mas muita energia mesmo. Tanto é que a fissão de 1 kg de urânio gera 3 milhões de vezes a quantidade de energia que a queima de 1 kg de carvão gera. É uma quantidade enorme de energia contida em um volume extremamente pequeno. E isso é exatamente perfeito para a humanidade. A fissão nuclear é atualmente a maneira mais eficiente de gerar energia que nós conhecemos. Outro ponto positivo é que temos um acesso muito fácil ao urânio, que é um elemento químico de símbolo U e de massa atômica igual a 238. Apresenta número atômico 92 e, além de ser um elemento natural e comum, ele é mais abundante na crosta terrestre que a prata, o ouro e o mercúrio. Mesmo sendo a melhor maneira de gerar energia, sempre existe uma desvantagem, e a desvantagem da fissão é a radioatividade, pois os subprodutos da fissão nuclear do urânio são radioativos e continuam radioativos por uma enorme escala de tempo. E a partir disso surge a dúvida: o que fazer com todo esse lixo nuclear? Esse lixo tem que ser muito bem guardado, descartado e monitorado. Mas, pelo incrível que pareça, ainda existe uma outra maneira mais eficiente e poderosa, que ainda por cima é uma energia praticamente inesgotável, pois ela utiliza do hidrogênio, que é um elemento químico com número atômico igual a 1 e representado pelo símbolo H. Com uma massa atômica de aproximadamente 1 unidade, o hidrogênio é o elemento menos denso e o elemento mais abundante no universo nuclear como combustível. E esse processo que usa o hidrogênio é conhecido como fusão nuclear, o mesmo mecanismo que gera a energia do Sol. A fissão servia para dividir os átomos. Já a fusão é completamente o contrário, porque na fusão nós pegamos dois átomos leves, como por exemplo o hidrogênio, fundimos eles e com o resultado temos um outro elemento ainda mais pesado. Mas mesmo assim é igual na fissão. O elemento resultante tem a massa menor do que os átomos que foram fundidos
E novamente, a massa que é perdida é convertida em muita, mas muita energia. Pensando pela massa, a fusão nuclear do hidrogênio libera até 10 vezes mais energia do que a fissão nuclear do urânio. Ou seja, utilizando o mesmo exemplo do carvão, podemos concluir que a fusão de aproximadamente 1 kg de hidrogênio libera 30 milhões de vezes a quantidade de energia que a queima de 1 kg de carvão liberaria. E isso é realmente muito impressionante. Mas, a partir disso, surge uma grande dúvida. Por que até agora, nós seres humanos, não trocamos todas as nossas usinas nucleares da Terra por usinas de fusão nuclear? Pensando assim, fica complicado e entra em ação a parte difícil, que é criar as perfeitas condições para realizar a fusão nuclear. A fusão nuclear é um dos maiores desafios que a tecnologia e a engenharia juntas têm atualmente. O principal problema é fazer com que os dois núcleos de hidrogênio cheguem perto o suficiente um do outro, pois o núcleo desse elemento é composto por um próton, que tem carga positiva, e dois prótons com a carga positiva igual se repelem por causa da força de Coulomb, que é a mesma força que faz com que dois elétrons se repelam. A força de Coulomb, foi criada a partir da lei de Coulomb, que descreve a interação eletrostática entre as partículas eletricamente carregadas. Foi formulada e publicada pela primeira vez em 1783 pelo físico francês Charles-Auguste de Coulomb e foi essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade. Esta lei estabelece que o módulo da força entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao ponto dos valores absolutos das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Esta força pode ser tanto atrativa como repulsiva, dependendo do sinal de suas cargas. É atrativa se as cargas tiverem sinais opostos e é repulsiva se as cargas tiverem o mesmo sinal. Por esses motivos, quanto mais próximo você coloca os dois, maior é a força, o que acaba formando uma espécie de barreira que recebeu o nome de barreira de Coulomb, o que impede os dois núcleos de hidrogênio de chegarem mais perto um do outro, ou seja, é uma barreira de energia que dois núcleos necessitam ultrapassar para que possam estar próximos o suficiente para proporcionar uma reação de fusão nuclear. Mas como nós já sabemos, a natureza é estranha, literalmente muito estranha. E por isso, existe uma certa distância que, se você aproximar os dois prótons, a força de atração ganhará da de repulsão. Isso ocorre por causa da força nuclear forte, sendo uma força não redutível a qualquer outra e que regula o modo como a matéria interage entre si. Ou seja, ela basicamente faz com que os átomos se mantenham coesos, juntando os prótons nos núcleos de elementos mais densos. Para fazer com que os núcleos se juntem ou pelo menos se aproximem, precisamos aumentar a temperatura, porque, como já aprendemos, com temperaturas elevadas, os prótons se movem mais rápido, fazendo assim uma enorme quantidade de energia cinética para conseguir ganhar da barreira de Coulomb. Mas, para isso acontecer, precisaríamos de uma temperatura de cerca de 18 bilhões de graus Celsius, que é muito mais do que a temperatura do Sol. E nisso entra outro segredo para fazer a fusão nuclear, a famosa densidade. Pois se confinarmos todos os hidrogênios em um espaço bem apertado, aumentará a densidade e diminuirá a temperatura necessária para fazer esse processo. Porém, não temos toda essa massa aqui na Terra, somente lá no Sol.
E nós, seres humanos, não resistimos ao calor do Sol. Então, encontramos duas outras formas de fazer a fusão nuclear, trocando o hidrogênio por dois de seus isótopos, o deutério, que é um hidrogênio com um nêutron a mais, e o trítio, que é um hidrogênio com dois nêutrons a mais.